Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nesse dia 4 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 12 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus é a luz do mundo. Contudo, os fariseus não conseguem enxergar a luminosidade proporcionada pelo Filho de Deus. Ao se prenderem à lei, eles buscam um meio de levar Jesus à prisão e à morte. Os fariseus maquinam e perdem a oportunidade de experimentar a plenitude da vida que Jesus oferece a cada pessoa que esteja disposta a acolhê-lo. A cegueira que priva os fariseus de verem a luz que é Jesus pode também turvar os nossos olhos. Nesse tempo favorável para a conversão do coração, somos convidados pela Igreja e pelo próprio Jesus a mudar a direção do nosso olhar e abrir os olhos para o que verdadeiramente importa. E o que importa de verdade para cada um de nós neste momento. Importa permitir que Jesus nos ilumine e, a partir da luz que brota do nosso interior, iluminar as realidades e pessoas que nos cercam. Querido irmão, querida irmã, muita gente vive às tontas. De todos os lados chovem opiniões, umas contra, outras a favor. Jesus disse ao povo que o acompanhava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Em Jesus encontramos luz para entender melhor a nós mesmos e ao mundo. Ele é a luz que precisamos. No seu Evangelho, encontramos os critérios para nossas escolhas, para nossa conduta. Jesus está unido ao Pai. Estando unidos a Ele, podemos ver com maior clareza, decidir com mais acerto. Estejamos também unidos aos irmãos, à comunidade cristã. Juntos podemos acertar mais e dar um testemunho verdadeiro sobre Deus, a vida, o mundo.
Vivamos iluminados por ele, não mais às tontas. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, tomar o Evangelho de Jesus como referência para a sua vida. E neste momento, reze assim comigo. Ó Jesus, luz do mundo, vem abrir nossa mente e moldar nosso coração para te acolhermos com amor. Concede-nos, Senhor, sermos reflexos de tua bondade e comunicadores de tua eterna verdade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta segunda-feira, da quinta semana da Quaresma, nesse dia 4 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia o Daniel capítulo 13, do versículo 41 a 62, o texto de João, capítulo 8, do versículo 12 a 20, rezar o Salmo 122. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Daniel, esse capítulo longo, né? Do capítulo 13, 41 a 62, é uma longa leitura, e em seguida a reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. E estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore
os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma ama azinheira. Daniel retrucou: também tu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a misericórdia de Deus continua sendo o tema da liturgia de hoje. Devemos agir com misericórdia diante da fraqueza do próximo. Não podemos julgar os outros ou levantar falso testemunho, porque Deus conhece o coração de cada um e age com justiça. A primeira leitura da profecia de Daniel é um texto longo, porém de agradável leitura. Narra o intrigante episódio de Susana, uma mulher bela e íntegra, que foi vítima daqueles que deveriam defender o povo, os juízes e anciãos. Eles, juízes perversos e de mau caráter, abusam do poder, apropriando-se de bens e de pessoas, cometendo os piores crimes, sempre acobertados por calúnias e pela imunidade que esse tipo de autoridade goza. O episódio de hoje é marcado pela tentativa de abuso sexual contra Susana, esposa de Joaquim, um homem rico. Ela resiste e eles, os aliciadores, querem condená-la à morte. Nesse processo, entra em cena o profeta Daniel, enviado por Deus, que desmascara a injustiça que está prestes a ser cometida contra Susana. Daniel pede a revisão do julgamento e comprova que eles estão mentindo. Assim, consegue reverter a história e quem acaba sendo condenado são os acusadores de Susana. Vemos neste relato a mão de Deus defendendo os fracos e indefesos, os caluniados e perseguidos, tendo o profeta como intermediário dessa ação libertadora. Isso nos ensina a fazer uso da missão profética que recebemos no batismo. Todo cristão autêntico que tem o Espírito de Deus age com honestidade e luta em defesa da vida dos mais fracos ou dos que são injustiçados. Daniel dá uma grande lição de como agir em nome de Deus e impede que atos tão cruéis como estes continuem a acontecer sem nenhuma impunidade. Hoje, ao olhar para a nossa realidade, vemos o quanto faltam pessoas com o espírito do profeta Daniel, prontas a interferir nas situações em que a vida está sendo desrespeitada ou tirada. A vida é desrespeitada quando julgamos o próximo, quando caluniamos, quando agimos de modo preconceituoso, quando não damos oportunidade para o outro se defender, quando por inúmeras atitudes apedrejamos nosso semelhante como se fôssemos perfeitos, quando não perdoamos, quando não damos uma chance ou oportunidade da pessoa se regenerar, etc. Então, querido irmão, querida irmã,
O tema é a vida de Jesus aparece, portanto, como luz, pelo que ele era e vivia. Sua mensagem era sumamente simples, centrada no compromisso com todos e suma presença compassiva. Afinal de contas, luz é o outro nome da compaixão. Jesus desperta um movimento humanizador, carregado de sabor e iluminação, afetando a todos que dele se aproximavam. Ele não está preocupado em fazer proselitismo, nem anunciar uma nova religião, uma doutrina mais palatável. Sua presença educativa desvela a luz presente em todo e qualquer em toda e qualquer pessoa. Então, o evangelho de hoje foca exatamente sobre essa luz, que é Jesus. E o tema da luz é muito frequente na Bíblia. Partindo de um dado experimental, descobre-se sua importância para o desenvolvimento da vida. Não só porque a luz é imprescindível para a vida, mas porque o ser humano não pode desenvolver-se na escuridão. Daí que a luz tenha se convertido no símbolo da vida mesma e de tudo o que a rodeia. O símbolo da luz é muito rico. A luz ilumina, aquece, guia, agrega, tranquiliza, reconforta. A luz é força fecundante, princípio ativo, condição indispensável para que haja vida. Ela tem capacidade de purificar e regenerar. Em oposição às trevas, a luz exalta o que é belo, bom e verdadeiro. A escuridão nos paralisa. Tudo está aí, mas não podemos nem nos mover. A pequena luz põe as coisas em seu devido lugar, nos faz capazes de contemplar a beleza presente em tudo. É como o primeiro momento da criação. Faça-se a luz. E a partir daí, o caos foi se transformando em cosmos. Vivemos mergulhados num mundo, num oceano de luz. Carregamos dentro a força da luz. Ela sempre está aí, disponível. Basta nos abrirmos a ela com a disposição de acolhê-la e de fazer as transformações que ela inspira. Pelo fato de ser benfazeja e criadora, a luz nos permite falar como o poeta Tiago de Melo, no meio de impasses, ameaças e conflitos que pesam sobre nossa vida. Entre aspas, faz escuro, mas eu canto. Fecha aspas. O salmista utilizará uma expressão parecida, contemplando o nosso espaço interior como uma fonte de luzes, uma fonte que deixa transparecer aquela luz profunda que nos leva por caminhos de paz e serenidade. Pois em ti está a fonte da vida, e à tua luz vemos a luz. É o Salmo 36, versículo 10. O ser humano é luz quando expande seu verdadeiro ser, ou seja, quando transcende e vai mais além, desbloqueando as ricas possibilidades de humanidade. A luz por si mesma é expansiva. Somos luz como Jesus, na medida em que, esvaziando-nos do nosso eu, permitimos simplesmente que a luz passe através de nós sem encontrar obstáculo. Deixemos que a luz de Deus nos ilumine, levemos a luz nas nossas pobres e frágeis mãos, iluminando os recantos do nosso cotidiano. Somos uma sarça ardente diante dos outros, consumindo-nos constantemente no humilde serviço. Somos uma lamparina humilde, brilhando na janela da nossa pobre casa, indicando aos outros o caminho da segurança e do aconchego. Querido irmão, querida irmã,
Leia atentamente o Evangelho deste dia. Nossa vida pode ser apaixonante e inspiradora quando se manifesta como luz que se expande em todas as direções. Você se sente. Agora, uma pergunta para você responder: você se sente uma lâmpada com a responsabilidade de iluminar em meio a uma sociedade marcada por tantas trevas? Suas atitudes e comportamentos projetam luz para potenciar a tímida luz presente no outro. Você está integrado ou deve integrar-se em alguma comunidade, grupo ou movimento eclesial para ser luz coletivamente? Pense nisso, querido irmão, querida irmã, e reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me o olhar devido para compreender a ação do Messias Jesus, servidor da humanidade sofredora, manifestação do amor do Pai pela humanidade. Amém.